4 anúncios, uma empresa, um único ano. Qualquer um deles, isoladamente, já seria a maior notícia do setor de tecnologia. Juntos, eles estão redefinindo o que a Apple é e o que toda a indústria pode se tornar daqui para frente. Tim Cook está deixando o cargo. Depois de 15 anos, o homem que transformou a Apple em uma instituição avaliada em 4 trilhões de dólares está saindo de cena. Seu substituto é um engenheiro mecânico que passou 25 anos dentro da empresa, garantindo que aquilo que a Apple promete realmente exista quando chega às mãos dos consumidores. A assistente de inteligência artificial que a Apple vinha prometendo havia 2 anos, finalmente chegou na data do WWDC 2026. E ela é impulsionada por uma das admissões mais surpreendentes da história do Vale do Silício, a inteligência artificial de uma rival, em um acordo de aproximadamente US$ 1 bilhão por ano, pagos ao Google, para tornar a Siri realmente útil. O primeiro iPhone dobrável da história da empresa chega em setembro, com preço inicial estimado acima de US$ 2.000 e um vinco quase invisível, algo que os engenheiros da Apple teriam perseguido independentemente do custo. E por trás de tudo isso existe uma aposta de US$ 600 bilhões para que o futuro da Apple seja fabricado nos Estados Unidos. Nenhuma dessas histórias é pequena, e as 4 estão acontecendo ao mesmo tempo. Para entender por que 2026 é tão importante, é preciso entender no que a Apple se transformou sob a liderança de Tim Cook. Quando Cook assumiu o cargo de Steve Jobs, em 2011, os críticos reagiram imediatamente e em voz alta. Cook era visto como um especialista em cadeia de suprimentos, não como um visionário. Segundo eles, a Apple perderia sua alma. Eles estavam errados. Sob Cook, a Apple passou de uma empresa avaliada em US$ 350 bilhões para uma companhia de US$ 4 trilhões. Vieram o Apple Watch, os AirPods e os chips da série M, que fizeram todos os outros fabricantes de notebooks questionarem suas próprias decisões de engenharia. A App Store passou a gerar uma receita anual maior do que a administrada por muitos fundos soberanos. A Apple de Cook não inventou o futuro da mesma maneira que a de Jobs. Ela fabricou esse futuro em grande escala, com uma disciplina tão precisa que as apresentações trimestrais de resultados se tornaram alguns dos eventos mais acompanhados das finanças globais. Então, em abril de 2026, sem muito aviso, a Apple anunciou a transição. Cook deixaria o cargo em 1º de setembro. 15 anos chegavam ao fim. Seu sucessor seria John Ternus, de 51 anos, ex-nadador competitivo na universidade e formado em engenharia mecânica pela Universidade da Pensilvânia. Ele entrou para a equipe de design de produtos da Apple em 2001 e, na prática, nunca mais saiu. Ternus esteve por trás do hardware de todos os iPhones, de todos os iPads, da transição dos Macs para os chips Apple Silicon e do Vision Pro. Durante 2 décadas e meia, ele foi uma das principais pessoas responsáveis por diminuir ou eliminar a distância entre aquilo que a Apple promete e aquilo que realmente chega ao mercado. Cook descreveu Ternus como alguém com a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração necessário para liderar com integridade e honra. Um detalhe menos comentado foi que Cook enxugou uma lágrima durante suas palavras finais, no que acabou sendo sua última apresentação da WWDC como diretor executivo. 15 anos de uma vida sendo entregues a outra pessoa. Ternus assume uma empresa que acaba de registrar o melhor trimestre de março de sua história, US$ 111 bilhões em receita, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Somente a receita do iPhone chegou a US$ 57 bilhões, uma alta de 22%. Os números parecem extraordinários, mas as perguntas que o aguardam são do tipo que nenhum relatório trimestral de resultados consegue responder. 8 de junho de 2026. Apple Park, Cupertino. Tim Cook sobe ao palco da WWDC pela última vez como diretor executivo. No auditório, milhares de desenvolvedores que construíram seus negócios sobre as plataformas da Apple. E no ambiente, o peso de uma espera longa demais. A Apple vinha prometendo uma Siri completamente transformada havia 2 anos. A cada trimestre, a cobrança aumentava. O ChatGPT já havia ultrapassado 900 milhões de usuários ativos semanais. O Google tinha integrado o Gemini a praticamente tudo.
Amazon, Microsoft e Meta avançavam mais rapidamente em inteligência artificial do que a empresa que havia popularizado uma assistente de voz anos antes. Em janeiro de 2026, surgiu o anúncio que mostrou exatamente em que posição a inteligência artificial da Apple se encontrava. Apple e Google confirmaram uma parceria de vários anos. Os modelos Gemini do Google, a inteligência contra a qual a Apple vinha se posicionando como concorrente, passariam a impulsionar a nova geração do Apple Intelligence. O acordo, estimado em aproximadamente US$ 1 bilhão por ano, mostrava que a empresa mais verticalmente integrada da história da tecnologia de consumo estava comprando de uma rival o componente central de sua funcionalidade mais importante. Para uma companhia que passou uma década insistindo que poderia desenvolver inteligência artificial completamente dentro de seus próprios padrões, aquele foi um momento marcante. Não uma catástrofe, mas uma admissão. Daniel Newman, CEO do Futurum Group, expressou o que muitas pessoas do setor estavam pensando. Segundo ele, a Apple estava apenas marcando uma tarefa como concluída, mas ainda sem inspirar entusiasmo. Depois de anos de avanços e recuos, a empresa ainda não tinha dado aos consumidores motivos suficientes para acreditarem que ela cumpriria essa promessa específica. Craig Federighi, chefe de software da Apple, rebateu diretamente no palco. Ele mostrou um gráfico vazio e disse: "Esta é a quantidade de Google Assistant que usamos." Nada. Segundo a Apple, a parceria com o Gemini foi usada para construir modelos base totalmente novos desde o início. A inteligência, argumenta a empresa, pertence à Apple. O Google apenas forneceu o material inicial. O resultado recebeu o nome de Siri AI. Só a mudança de nome já parecia um enterro da versão anterior. A antiga Siri, conhecida por entender pedidos incorretamente, recorrer automaticamente a pesquisas na internet e responder a perguntas complexas com o equivalente digital de um dar de ombros, foi substituída por um novo nome e uma nova arquitetura. A Siri AI mantém conversas com várias etapas, entende o que está aparecendo na tela e executa tarefas complexas em diferentes aplicativos sem pedir permissão a cada passo. No Apple Watch, pela primeira vez, ela funciona como uma agente de conversação completa, e não apenas como uma ferramenta que interpreta comandos. Mas existe uma limitação importante. No lançamento, ela não estará disponível na União Europeia nem na China. Dois dos mercados mais importantes para a Apple ficarão de fora, pelo menos inicialmente. Uma assistente de inteligência artificial reconstruída, mas incapaz de alcançar centenas de milhões dos usuários mais sofisticados da empresa, é um lançamento acompanhado de um enorme asterisco. Enquanto isso, toda a indústria de smartphones observa há quase uma década a aproximação da Apple ao mercado de aparelhos dobráveis. Todos os grandes concorrentes chegaram primeiro. A Samsung lançou o Galaxy Fold em 2019. O Google veio depois. Fabricantes chineses levaram a engenharia ainda mais longe, competindo na redução do vinco da tela e na durabilidade das dobradiças, redefinindo aquilo que a categoria era capaz de oferecer. A Apple observou e esperou. Não porque não tivesse respostas, mas porque as respostas disponíveis ainda não eram boas o suficiente. O principal problema era o vinco. Todos os dobráveis do mercado apresentam uma linha visível no centro da tela interna, um lembrete permanente de que o painel se dobra. Os engenheiros da Apple teriam trabalhado para eliminar esse problema sem se importar com o custo. O aparelho que chega em setembro deverá se chamar iPhone Ultra. Seu design é diferente de qualquer dobrável lançado anteriormente. Enquanto Samsung e Google oferecem modelos que se dobram verticalmente, com formato alto e estreito, o iPhone Ultra se dobra horizontalmente, como um livro ou um passaporte. Aberto, ele possui uma tela interna de 7,76 polegadas, com dimensões próximas às de um iPad mini. Fechado, apresenta uma tela externa de 5,5 polegadas para tarefas rápidas. Quando totalmente aberto, sua espessura é de apenas 4,5 milímetros. Uma placa metálica perfurada a laser, posicionada sob a tela flexível, distribui a tensão por toda a área da dobra, em vez de concentrá-la no centro. Diversas fontes descrevem o vinco como quase invisível.
Em uma categoria definida por esse compromisso, eliminá-lo muda tudo. O chip A20 utiliza um processo de fabricação de 2 nanômetros, oferecendo 15% mais desempenho e 30% mais eficiência energética. A dobradiça é feita de titânio, mas os sacrifícios são reais. Não há câmera teleobjetiva nem Face ID. No lugar do reconhecimento facial, o aparelho utiliza Touch ID integrado ao botão de energia. O preço inicial deverá ficar em aproximadamente $2.000. Será o iPhone mais caro já produzido. Esse não é um aparelho para todo mundo. Ele é destinado à pessoa que quer um iPhone e um iPad mini ao mesmo tempo e está disposta a pagar pela engenharia necessária para transformar os dois em um único objeto. A questão não é se a Apple conseguirá vendê-lo. Com esse nível de expectativa, a demanda quase certamente será maior do que a oferta.